Bom dia, eu me chamo Moisés e o meu projeto seria um sistema de placar utilizando o OpenCV no Python com a biblioteca do MediaPipe. Então, um tema seria um placar automático utilizando apenas sinais com as mãos, ou seja, esses sinais seriam basicamente as pontuações que cada competidor teria e qual que seria o competidor no caso, para poder identificar. A justificativa seria para automatizar qualquer partida entre dois competidores de forma automática apenas pelas imagens da câmera, ou seja, apenas com o juiz fazendo sinais com as mãos, poderia já fazer o placar automático para a partida. Os objetivos, o objetivo geral então seria desse projeto é criar um placar para uma disputa entre dois adversários, onde se utilizaria as mãos do juiz para contabilizar os pontos de cada integrante. Cada mão representaria um dos dois adversários, por exemplo, a mão direita contabilizaria os pontos do competidor branco e a mão esquerda do competidor azul. Ou seja, se ele levantasse a mão direita mostrando 3 pontos, o competidor branco contabilizaria no placar mais 3 pontos. E cada vez que ele colocasse a pontuação através da imagem da mão, apareceria na tela já a pontuação que será acrescentada, que seria o valor de tantos dedos que está levantado, qual o competidor, dependendo de qual mão está levantada, e o placar total, que seria a soma da pontuação que já se teria com a atual que está sendo acrescentada. Então o Python, tem várias versões de Python. Primeiramente eu baixei a versão 3.11, só que ela não funcionou com a biblioteca de MediaPipe, então eu tive que instalar a versão 3.10.5. Eu deixei o link para download, caso alguém queira. O outro programa utilizado foi o Visual Studio Code, também deixei o link para download, onde tem as versões para Windows, para Mac, seria para cada computador no caso. E as bibliotecas, que seriam a do MediaPipe e a do OpenCV. O que seria o MediaPipe? O MediaPipe é uma biblioteca de plataforma cruzada desenvolvida pelo próprio Google, em que ele oferece incríveis soluções de Machine Learning, prontas para uso para tarefas de visão computacional. E a biblioteca OpenCV, que todos estão usando, é uma biblioteca de visão computacional amplamente usada para análise, processamento, detecção, reconhecimento de imagens, etc. Então, o MediaPipe ele tem vários tipos que podem ser usados dentro da própria biblioteca, como a detecção de rosto, detecção de mãos, que é o que eu vou usar, a detecção de pose holística, detecção de objetos, por exemplo. Então, para o projeto, teria que ser instaladas essas duas bibliotecas, que seriam o pip-install MediaPipe e o pip-install OpenCV Python, que é a forma de se instalar dentro do Visual Studio Code. Aqui tem um link para o site do MediaPipe. Aqui são quais os tipos que tem dentro da biblioteca que pode ser usado para, por exemplo, Android, iOS, Python, JavaScript. Por exemplo, o Android pode ser usado todas que tem dentro da biblioteca, já para o Python são algumas, mas mesmo assim algumas muito interessantes, como a da própria mão, de pose, de face, de objetos. Aqui seria como que a própria biblioteca identifica os pontos dentro de uma mão, que assim auxilia na hora de fazer a programação, como não é o caso para poder contar os dedos que o juiz teria levantado. Aqui tem um link direto para essa página onde tem os exemplos, explica como funciona a detecção da mão pela biblioteca. Aqui mostra como ficaria mais ou menos a imagem quando os pontos da mão na imagem, como a inteligência artificial identifica eles. Esses seriam quais são os tipos que a biblioteca do MediaPipe funciona para Python, que seriam a de face, de mão, holística, objetos, por aí. Então agora seria
da programação. Então esse é um exemplo que vem lá na própria página do MediaPipe da mão, onde ele explica como funciona e já mostra, ele já traz esse exemplo. Não vou explicar porque não vem ao caso. Só mostra como ele identifica as mãos, no caso. Eu vou mostrar como é que ele funciona no videozinho. Então basicamente esse exemplo é só para ele só identifica a mão e os pontos dela como mostra naquela imagem. Esse seria só o simples que mostra já o exemplo lá. Esse também é um exemplo do Holistic, que também tem lá no próprio site do MediaPipe. Ele já vem, a única coisa que eu acrescentei nele foi essa parte, para ele poder identificar as mãos também. Mas ele vem só até essa parte aqui. Essa parte das mãos eu acrescentei, mas foi só seguir a lógica. Vou mostrar como é que ele funciona esse do Holistic rapidamente. Então basicamente esse Holistic funciona da seguinte forma. Ele identifica que eu estou muito perto, não estou mais longe, mas ele identifica o rosto, as linhas daqui do braço. E daí como eu acrescentei a parte das mãos, ele identifica as mãos, tá? Senão ele identificaria só esses pontinhos que tem nessa mão ali. Mas como eu acrescentei a mão, ele identifica os pontos da mão também. Esse seria esse. Então a programação do placar. Eu tentei deixar ela bem comentada, para se alguém quiser usar, para entender mais ou menos como é que foi feito. Começa instalando o MediaPipe para você ver. Se não for instalado ainda, né? Importa eles. Primeiramente abre a webcam. Configura o MediaPipe para utilizar a função de mapeamento de mão dentro da imagem. Detecção e quantidade de mãos. Aqui eu coloquei duas, porque ele consegue identificar as duas mãos ao mesmo tempo quando se colocar as duas na imagem. Variável para desenhar as ligações entre os pontos da mão. E eu aqui só colocar o atleta selecionado como vazio no começo. Daí criando o loop infinito. Começa a capturar a tela, a imagem da webcam. Transforma a imagem BGR em RGB para depois processar a imagem com o MediaPipe, porque geralmente ele vem em BGR e a gente precisa de RGB para o MediaPipe poder processar. Então processar a imagem com o MediaPipe, extrair os pontos que queremos identificar dentro da mão, como foi mostrado lá nos slides, que ele mostra que ele identifica os pontos das mãos, e extrair as dimensões da imagem. Daí a gente cria um array para os pontos, coloca o contador de esquerda e direita como 0, que seriam a mão esquerda e direita. E depois a gente cria um if, se ele só vai executar se a variável não estiver vazia, ou seja, se tiver alguma mão na imagem, para executar esse if. Então ele desenha os pontos dentro da imagem, os pontos nas mãos. Então podemos enumerar esses pontos da seguinte forma: variáveis para fazer a conversão do arrangimento em pixels. A gente vai usar o CX e o CY para converter. As landmarks seriam a posição, cada ponto tem várias posições, e ele transforma isso em uma posição em pixel dentro da imagem. Aqui seriam para enumerar os pontos das mãos. Se descomentar esse aqui, ele vai mostrar o número, que nem lá mostrava o número de cada ponto. Se deixar esse aqui, ele vai mostrar qual que é o número de cada ponto, mas eu deixei comentado. Depois disso ele incrementa o valor a cada frame, que seria o CX e o CY aqui de cima. Então deu o array que contém os pontos superiores de cada dedo, exceto o dedão, como foi mostrado lá no slide, que os pontos superiores dos dedos, tirando o dedão, né, seriam 8, 12, 16 e o 20. Daí tem o if aqui, para selecionar o atleta. No caso do azul, ele usa o 4, ele vai estar maior que o 0, lá usando lembrando lá do slide que tem os pontos, o 4 seria o ponto do dedão. Então o 4 ele está menor que o 0, no caso. Esse seria a mão esquerda. O 0 seria a ponta de baixo da mão, lembrando lá dos slides. Ponto de baixo da mão. O 0 é só para identificar que é o X, o 1 seria Y, o 0 é o eixo X da imagem. Então aqui seria para identificar quando ele está dobrado.
quando ele está levantado no caso. Quando ele está maior que 3, quer dizer que ele está levantado, então ele vai contar o mais 1, que seria do dedão. Dele faz essa mesma lógica para os outros dedos. E aí, quando o contador for igual a 0, quer dizer que todos os dedos estão fechados. A mão é a mão esquerda, mas todos os dedos estão fechados, então ele vai dizer que esse é o atleta azul. Essa identificação foi criada. E se não, esse deu o atleta branco, que faz a mesma coisa, só que ao contrário, porque daí seria a outra mão. Não seria a mão esquerda, seria a mão direita. Então 4 estaria do lado, seria maior que o 0 no eixo X. Daí faz a mesma lógica, e se a mão estiver fechada, ele vai identificar como branco e vai escrever na tela branco. Então aqui embaixo ele faz esse print é só para aparecer também na escrita aqui embaixo, o que vai aparecer lá na imagem. Daí inserir o retângulo dentro da imagem para o atleta selecionado, inserir o atleta selecionado dentro da imagem, inserir retângulo dentro da imagem que vai ficar atrás do número, no caso de cada atleta. Daí inserir o número dentro da imagem, inserir o retângulo do outro competidor e inserir o número do outro competidor também. Aqui seria um print, daí para finalizar seria inserir a imagem e continuar rodando a imagem. Então, uma conclusão que eu tive seria um programinha bem legal, bem interessante para se usar, mas porém como eu não conheço muito com Python, nunca tinha mexido antes, eu não consegui fazer a parte do placar, de ele armazenar esse valor que ele está medindo em um placar. Ele pega vários frames por segundo e ele pega esse valor, e eu não consegui armazenar esse valor em um placar, para fazer um placar. Então eu vou mostrar o videozinho de como ele está funcionando. Então como é que funciona? Ele começa assim zerado, eu posso mostrar a mão, identifica as duas mãos. Por exemplo, se eu deixar uma mão fechada, identifico qual que é o branco. Aí eu posso colocar o valor, que seria dos pontos. Ele identifica qualquer forma que colocar os dedos levantados, ele vai identificar certo. Se eu trocar a mão, fecho, ele identifica que é o azul, coloco o número de dedos, ele identifica. Então eu não consegui fazer ele funcionar, pegar esses valores e escrever um placar, mas até essa parte foi o que eu consegui fazer. Eu vou mostrar alguns outros exemplos que dá para usar com essas bibliotecas do MediaPy. Então, para a primeira parte dessa programa de Libras, primeiro você tem que entrar nesse site Teachable Machine, que seria uma aplicação de navegador que você pode treinar uma webcam para reconhecer objetos e expressões. Então aqui eu deixei um link desse site. Quando você clica nesse link, ele vai abrir uma página assim, que você tem a opção de colocar o nome da classe, e quando você clica aqui em webcam, ele vai abrir uma janelinha com a webcam e um botão embaixo. Então quando você segura pressionado esse botão, ele vai tirando várias imagens do que você está mostrando na tela. No meu caso ali na letra A, eu fiz o sinal da letra A em libras e segurei o botão. Ele vai tirando várias imagens por segundo. Você vai movimentando um pouco a mão para não ficar uma imagem parada todas as fotos. E daí é interessante ter pelo menos umas 200 e poucas fotos, imagens ali do caso de cada imagem que você pretende identificar para a inteligência artificial ficar melhor no caso. Depois você fazer de todos, que eu fiz ali de algumas letras, você vai ter que apertar em Training aqui e esperar ele treinar essas imagens. É interessante quando que ele está treinando não sair dessa aba do Google, para não ter nenhum problema. Após o treino, ele vai aqui do lado, você vai poder testar para ver se está funcionando e está funcionando os gestos, né, com a webcam. Então é só exportar. Quando você apertar para exportar, ele vai abrir vai baixar um arquivo zip. Esse arquivo zip vai vir dentro dele duas pastas, dois arquivos no caso. A gente vai usar somente esse keras underline model. Copia esse arquivo e cola dentro da sua pasta
do projeto que você tem a programação. Agora vamos para a programação. Então, explicando rapidamente a programação, primeiro você tem que instalar essas 4 bibliotecas, como está aqui. Após fazer a instalação, você vai importar elas, vai abrir a webcam, configurar o MediaPipe para utilizar a função de mapeamento de mão dentro da imagem, criar um array para receber as letras, como as letras que eu usei para esse teste foram A, B, C, O, W, Y. Não coloquei todos porque seria muito trabalho só para mostrar. Coloquei umas letras mais simples de fazer. Então, após isso, importar para o modelo, definir um array de entrada e após isso iniciar o loop infinito. Então, começar capturando a imagem da webcam, transformando a imagem em BGR em RGB para depois processar a imagem com MediaPipe, porque geralmente ela vem em BGR e a gente precisa usar ela em RGB. Então, processar a imagem com MediaPipe, extrair os pontos que queremos identificar da mão dentro da imagem, como foi mostrado nos slides antes, como é que ele extrai os pontos da mão, e depois extrair as dimensões da imagem. Então, no if a gente vai verificar se existe a mão dentro da imagem, se não existir não vai entrar no if. Fazer um retângulo ao redor da mão, esse for é para fazer um retângulo ao redor da mão, e enfim inserir esse retângulo ao redor da mão dentro da imagem. Após isso, a gente separa esse corte de mão dentro do retângulo e passa para o modelo fazer a predição. Redimensiona a imagem e transforma ela em array e fazer a normalização, que esses são os passos que estão aqui. Retorna a probabilidade da imagem conter uma das classes, que seria cada classe seria uma das letras, no meu caso, né, que é de Libras, e extrai o maior valor da probabilidade. Aqui seria um print só para printar a letra ali embaixo também, que é só para teste. De inserir qual a letra que está sendo mostrada na imagem. E ela vai ficar em cima do retângulo que foi colocado. Após isso é só inserir a imagem da tela e continuar rodando a imagem. Tentei já deixar bem comentado, para se alguém quiser, quando for usar, conseguir entender mais ou menos como funciona. Agora vou mostrar um videozinho de como ele funciona. Então, ele identifica a mão, por exemplo, o A, o B, o C, a letra O que eu copiei, eu coloquei só algumas letras, né, pra que não precisava tanto, também são mais difíceis. O W e o Y. Yes. Então, para essa programação do programa de slides, tem que instalar essas bibliotecas, as do MediaPipe eu não sei ver que todas já teriam que ser instaladas, acrescentar a CVZone e a PyInput. Então, primeiramente, importa elas, né? Aí abre a webcam, faz a redução do tamanho da imagem, a variável KB instanciamos elas da biblioteca PyInput para controller, variável para carregação da Hand Detector. Aqui é o estado atual é para colocar todos zero, por exemplo, cada um desses vai identificar se um dedo está levantado ou não. Se o dedo estiver levantado ele vai ficar como 1, se não tiver vai ficar como 0, de cada dedo da mão, que são 5. De importar imagens das setas, seta da esquerda e seta da direita, no loop infinito. Começar a captura da imagem e passar a imagem da webcam para a biblioteca CVZone com o detector, e ele já converte para RGB e processa utilizando o MediaPipe. Então, verificar se há uma mão na imagem, a variável para identificar se os dedos da mão estão levantados ou não, seria esse. Verifica se o estado atual é diferente de estado, pois só executa a função quando muda de estado. Então, verifica se o estado é igual à posição do dedo mindinho levantado. Aqui, por exemplo, se o estado é diferente do estado atual, porque no estado atual a gente começou inicialmente com tudo zero. Então, se ele for diferente de tudo zero,
for igual só o mindinho levantado, que significa que é o último dedo, que então é o 1 aqui. Então ele passa o slide. E a função de apertar e soltar a seta da direita do teclado. Então, sempre que eu levantar é como se eu estivesse apertando e soltando a tecla do teclado. Ele verifica se o estado atual é diferente do estado, depois só executa a função quando muda de estado, que é a mesma coisa do de cima, quando não é esse dedo levantado, quando é esse, no caso, que daí seria para voltar o slide. Então aqui também, como se estivesse clicando na seta do teclado. Então no final ele acrescenta as imagens das setas da imagem quando os respectivos dedos estão levantados. Então quando aqui o estado atual for igual, porque ele vai estar igual aqui, ele vai inserir a imagem da seta da direita. E quando for o outro, vai ser da seta da esquerda. Então a variável vai receber a cada frame a posição dos dedos. Então o estado atual vai receber estado, para não ser mais igual ao estado lá em cima. Se eu deixar o dedo levantado, ele não vai ficar como se eu estivesse pressionando várias vezes. Para isso serve esse aqui. Daí no final é só inserir a imagem e continuar rodando a imagem. Daí mostrar o videozinho. Então, esse slide ele consegue identificar as mãos, porque aqui eu não estou no fundo muito bom, então, mas ele consegue identificar as mãos. Por exemplo, se eu deixar essa mão, se eu fechar, erguer esse dedo, ele volta, esse dedo ele avança. Então volta, avança. Ele funciona basicamente, não tem como mostrar porque o meu gravador só mostra uma tela por vez, não teria como abrir slide, mas qualquer botão que funcione com as setas do teclado, então funcionaria como se eu estivesse clicando na seta do teclado de voltar. Então, basicamente qualquer coisa que precisasse, ele funcionaria somente com essa imagem.